Iniciamos agora o nosso curso de Deploy na DigitalOcean. Caso você não conheça a DigitalOcean, nada mais é que um serviço de hospedagem em nuvem de alto nível onde você pode colocar suas aplicações web utilizando recursos avançados de hardware. Então, basicamente, o que ela faz é você possibilitar hospedar serviço em nuvem e com isso você tem um serviço de hospedagem em alto nível. A grande vantagem da DigitalOcean para outros serviços de hospedagem em nuvem é simplesmente o preço e principalmente a parte do preço fixo, onde você tem um controle dos seus gastos aqui e com isso você pode ter pequenas aplicações ou até mesmo aplicações grandes e controlar quanto que você vai gastar mensalmente e para você dar um balanço desses dados. Então o site para acessar a DigitalOcean é www.digitalocean.com, esse mesmo endereço que você vê aqui na minha tela. Aqui abaixo você pode ver a parte dos preços disponíveis que ele tem. Então aqui temos diversos planos, tem um plano aqui para aquele $5 por mês, uma máquina de 512 MB de memória, processador de 1 core, 20 GB de armazenamento em SSD e 1 TB de transferência que você pode utilizar. Quando eu digo transferência, é a utilização do serviço que você hospedar na DigitalOcean em si. Tem esse outro plano aqui também, que é o plano de 1 GB de memória, processador de 1 core, 30 GB de SSD e 2 TB de transferência. Esse aqui é o plano recomendado por eles, que é $20 por mês, você tem 2 GB de memória, 2 cores de processador, 40 GB de SSD, de armazenamento SSD interno e 3 TB de transferência. Ambos os planos aqui são muito bons. Nós podemos utilizar aqui, para atender a nossa aplicação, um plano de $5. Ele é mais do que suficiente para fazer o que a gente precisa. Então você pode escolher esse plano aqui, você pode instalar frameworks como por exemplo Laravel ou qualquer outro framework também de alto nível, de grande porte. Então você também pode utilizar nesse plano aqui, vai conseguir rodar com sucesso. Então aqui você escolhe o plano, sugiro que você comece por esse cara daqui. Vem aqui em Get Started. Aqui agora, caso você não tenha um cadastro ainda, basta fazer o cadastro, colocando aqui um e-mail e uma senha. Após fazer isso, você vai ter que confirmar o seu cadastro, ou seja, vai te vir um link de ativação da sua conta. Você vai lá no seu e-mail, acessa, confirma a sua conta, coloca seus dados completamente. Ele pode te pedir os dados de cartão de crédito, você já pode colocar. E se necessário, caso você quiser, já pode fazer uma recarga aí de $5. Você pode recarregar tanto pelo seu saldo do cartão de crédito ou então através da sua conta do PayPal, caso você tenha saldo em dólar lá. Aqui então vou colocar meus dados de acesso, no caso meu e-mail e minha senha. Vou mandar acessar. Após ter feito a ativação da minha conta, essa aqui é a primeira imagem que eu tenho, ou seja, a primeira tela que eu acesso quando eu acesso o nosso DigitalOcean. Aqui eu tenho uma imagem de todos os meus droplets, ou seja, os droplets são as máquinas que eu tenho aqui. Eu posso ter quantos droplets eu quiser, quantos for necessário, ou seja, quantos projetos você tiver. Se quiser criar como um droplet para cada um, você pode fazer isso. Todo droplet ele tem algumas configurações, como IP, todas as informações a respeito desse item em si. Mas antes de continuar essa parte aqui de configuração da DigitalOcean, criar um novo droplet aqui, que é o que nós vamos fazer, subir uma nova imagem aqui, eu vou precisar de algumas ferramentas. Uma delas é nada mais nada menos que o Git. Então vou acessar aqui o site do Git. Exatamente esse aqui, git-scm.com/downloads. Aqui você pode fazer o download de acordo com o seu sistema operacional. No meu caso eu estou no Windows. No caso aqui você tem que baixar não só o Git, mas o Git Bash também para a gente rodar alguns comandos aqui. Ele permite rodar comandos em Unix diretamente no Windows. É exatamente isso que a gente precisa para criar as configurações que eu vou te mostrar agora. Então você vem aqui e faz o download do Git de acordo com o seu sistema operacional. A partir do momento que você fez o download do Git e instalou corretamente, você vai acessar o diretório do seu projeto aqui. No caso do Windows, basta clicar em conciliar e mandar aqui, abrir Git Bash aqui. Ele já abre nessa localização. Olha só que eu estou na localização do meu projeto. No seu caso, para quem estiver no Mac ou no Linux ou em outro sistema operacional baseado em Unix, basta você digitar cd e colar o caminho do seu projeto, você vai se mover para onde está essa aplicação em si. Então, isso que eu preciso agora. O que eu vou fazer agora? Presta bastante atenção. Eu vou gerar uma chave aqui, para mim a chave pública e privada, para me acessar o meu droplet na DigitalOcean, sem ter que toda hora ficar colocando usuário, senha. A gente vai conseguir fazer isso de uma maneira mais simples, esse acesso. Isso vai ser fácil para a gente trabalhar com a parte de comitar arquivos lá, enfim. Então o que a gente tem que fazer agora é rodar o comando ssh -t rsa. Você pode rodar. Aqui ele vai perguntar se você quer criar um arquivo com o nome id_rsa. Você pode confirmar, não precisa mudar aqui. Caso quiser mudar, basta colocar um novo nome. Aqui ele te pergunta se você quer colocar um parchés, uma senha de segurança adicional, ou seja, uma segurança além desse token que ele está criando. Porque quando a gente roda esse comando aqui, ele está criando um token, que é um token
privado e um token público. Esse token público eu vou passar para minha DigitalOcean, eu sei para o meu droplet lá, e através dele que eu vou conseguir fazer a autenticação, conferindo as informações nesse token entre essa chave pública e a chave privada. Eu vou colocar uma informação aqui para deixar ainda mais seguro o meu acesso. Eu recomendo que você faça isso também. Aqui ele pede para mim confirmar minha senha. Pronto, ele gerou com sucesso. Ele gerou esse cara aqui lá no meu diretório do meu usuário, dentro de uma pastinha .sh, com esse nome aqui. Ele criou um ID _RSA.pub e um ID RSA. O .pub é nossa chave privada, nossa chave pública, e o outro é a nossa chave privada. O que a gente faz agora? Então, eu vou copiar o conteúdo da nossa chave pública. Se você quiser utilizar um editor para copiar esse arquivo aqui, pode fazer isso, ou eu posso fazer diretamente pelo meu terminal de uma maneira bem simples. Como é que roda comando em Unix? Basta eu digitar então cat para me visualizar o conteúdo. Nosso arquivo está dentro do diretório home, dentro de uma pasta chamada .ssh, com o nome de ID _RSA. Olha só que esse aqui é o conteúdo dela, esse aqui no caso é a chave privada. Lembrando que essa chave privada você não pode perder ela e não pode passar ela para ninguém. Aqui eu rodei Ctrl L para limpar meu terminal. Eu quero o arquivo .pub. Então essa aqui é minha chave pública. Então eu posso copiar essa chave aqui inteira. Pronto, copiei minha chave pública aqui. Vou dar um Ctrl L para limpar meu terminal. E agora a gente volta aqui para DigitalOcean. Aqui então eu vou criar um novo droplet. Eu vou utilizar aquela chave que a gente criou agora, essa chave pública e privada, para conseguir acessar minha VM aqui. Então eu venho aqui nesse botãozinho, Create Droplet. Aqui é onde eu escolho o sistema operacional que eu quero que minha droplet roda, ou seja, que meu sistema operacional novo, que a nova VM que eu vou subir aqui, funcione. Aqui nós temos diversas opções, como Ubuntu, FreeBSD, Fedora, Debian, CoreOS, CentOS. Eu vou trabalhar com o Ubuntu. Você tem que o Ubuntu 14.04, que é exatamente a mesma versão que a gente roda no Venget, localmente. Para quem fez o curso de Venget, sabe que a gente rodou uma VM que está com 14.04. É interessante que você sempre crie no mesmo padrão, mas nesse caso aqui, eu particularmente vou criar com essa máquina aqui, com a versão com Ubuntu 16.04, que é uma versão LTS que funciona muito bem. Então vou rodar esse Ubuntu Server aqui nessa versão. Lembrando também que se você vier nessa parte aqui, OnClick Apps, já é possível você subir uma máquina com as configurações prontas. Por exemplo, você já pode subir aqui um LAMP, que é o Linux, Apache, o MySQL e o PHP. Ele já é só para você, tanto no Ubuntu 14.04, você tem a opção também no Ubuntu 16.04. Se você já quiser subir aqui um Magento, você tem um sistema operacional, uma nova máquina aqui, com Linux, já rodando o Magento, ele faz para você também. Tem a opção do Min, com o MongoDB. Enfim, nós vamos criar na unha a nossa própria máquina aqui. Então eu venho aqui, seleciono esse cara aqui mesmo, Ubuntu nessa versão. Aqui eu escolho qual plano que eu quero que rode essa minha aplicação. No caso aqui, como eu disse, eu vou utilizar esse plano de $5 aqui, é mais do que suficiente. Essa máquina aqui, as configurações dela são ótimas para atender a nossa necessidade aqui. Caso necessário, eu vou te ensinar também como que você escala os serviços aqui dentro da DigitalOcean. Se você for rodar uma aplicação que vai ter milhares e milhares de acessos, que tem um processamento muito pesado. Então você pode vir nessa parte aqui, e escolher uma máquina aí com configurações mais pesadas. Eu vou escolher essa aqui mesmo. Então esse plano aqui mesmo está ótimo. Aqui a gente escolhe a localização, onde vai ficar o nosso servidor. Olha só, tem diversas opções aqui onde você pode escolher um servidor da DigitalOcean. Eu vou escolher esse cara aqui, New York, o servidor que está na localização 3. Ou seja, no estado de Nova York ele tem um servidor em 3 pontos. Esse terceiro ponto aqui é o que ele sugere, eu vou atender a sugestão dele. Esse aqui é o que eu utilizo em várias hospedagens e a latência, ou seja, a resposta de ping para esse servidor que é muito rápido. Então você também pode seguir ele. Sempre procura seguir as sugestões que ele dá aqui, ele sempre sugere o que é melhor para você. Aqui você tem algumas configurações a mais, como por exemplo, você quer trabalhar com IP privado, pode fazer isso também. Quiser habilitar backup aqui, esse backup ele é bacana, que ele aumenta 20% em cima do valor que você está contratando. Eu utilizo esse cara aqui em algumas partes meu, porque eu acho bem interessante esse serviço de backup aqui, por segurança, ele guarda suas informações. Então você pode utilizar isso aqui, eu recomendo. Nessa parte de IPv6, eu sugiro que você só utilize IPv6 caso entenda essa parte de protocolos, enfim.
E tem outras informações aqui também, se você quer guardar dados do usuário, monitoramento. Eu particularmente não utilizo nenhuma dessas. Aqui agora, lembra aquela chave que a gente acabou de copiar? Agora que eu vou adicionar essa chave aqui nesse meu droplet para mim conseguir acessar ele através do meu terminal. Então vem aqui New SSH, se eu deixar aproveitar algum que já existe aqui, ó, eu já tenho da Specializa TI. Aqui eu colo aquele item lá que a gente colocou, que é a chave pública. Posso dar um nome para ela aqui qualquer, por exemplo, Deploy DigitalOcean, basta adicionar SSH. Lembrar que essa é a nossa chave pública. Pronto, então adicionei esse cara aqui novo. Agora o que a gente faz? Aqui ele pergunta quantos droplets com essa mesma configuração você quer criar. Eu vou criar obviamente só um. Aqui a gente coloca o nome do nosso droplet para me identificar ele, que é o hostname do nosso novo droplet aqui. Eu vou chamar ele de curso Deploy DigitalOcean. Posso então criar essa nova droplet. Aqui ele está criando o nosso novo droplet aqui, demora um tempinho mesmo, basta você aguardar. Logo o processamento que estará concluído. Ou seja, ele está subindo essa nova máquina com esse sistema operacional para a gente. Pronto, olha só, o tanto que foi rápido, minha máquina já está pronta e a partir de agora eu já posso acessar ela e fazer o que tiver que fazer. Antes de mais nada, deixa eu vir nela aqui para te mostrar algumas curiosidades. Para me saber mais detalhes dela, eu posso vir aqui, ó, clicar no próprio nome dela. Aqui ele está falando as configurações dela, ou seja, tem 512 MB de memória, 20 GB de armazenamento SSD, está no UART 3 e o sistema operacional Ubuntu 16.04, Release 2. Então aqui ele mostra alguns gráficos de uso da sua máquina, gráficos de uso do CPU, de disco. Então você tem aqui uma parte de relatórios, você pode filtrar aqui esses relatórios. Aqui tem essa parte de acesso, a gente não vai trabalhar com essa parte aqui, que eu vou acessar ela através do nosso terminal, por isso que a gente criou aquela chave pública e privada. Aqui, a qualquer momento, se você não quiser mais utilizar essa máquina, você pode vir aqui desligar ela, ou pode vir aqui, tanto faz. Aqui é outra parte de volumes que você pode trabalhar também. Depois, se por curiosidade, você pode dar uma olhada nessa parte aqui também. Esse resize aqui ele é bem interessante. Por quê? Aqui você tem dois tipos de uso de dados. Você pode deixar esse cara aqui, que é um preço com um uso fixo, e você pode deixar esse cara aqui, que é um uso dinâmico. Por exemplo, você tem uma aplicação lá com essas configurações, que é a configuração que nós temos hoje. Ela é uma máquina de 512, 20 GB de armazenamento, 100 GB de transferência de dados. Até aí tudo bem. Mas, por exemplo, aí por algum motivo você está tendo muito acesso no seu site, você está tendo muito acesso na sua aplicação, ou então você está fazendo um processamento muito pesado ali, e essa máquina aqui simplesmente não suportou. Nesse caso, nessas configurações que ela está aqui, nossa máquina simplesmente pararia, nosso processo pararia, e a gente perderia todo o processo nessa nossa droplet. Então você pode deixar esse cara aqui como CPU dinâmica e colocar qual plano que você quer que ele escale. Por exemplo, estou no plano de R$5 aqui e eu quero então depois que ele vai escalando conforme a necessidade, conforme o uso da minha droplet em si. Então você tem essa opção aqui, caso seja um serviço aí que eventualmente possa precisar de mais recursos. Tem outras configurações aqui, como por exemplo de rede, de backup. Este backup, como eu disse, ele pode ser interessante para você, dependendo de habilitar ele. Olha só, para esse plano nosso, você vai pagar apenas $1 mais por mês. Na minha opinião, compensa. Tem outras informações aqui também, como histórico de algumas coisas da sua droplet. Ele te passa aqui, ó. Essa foi criada há 20 segundos atrás. Já tem 20 segundos que está rodando, foi criada 3 minutos atrás. A qualquer momento você pode deletar esse droplet seu, ou seja, você não quer mais utilizar ele por algum motivo. Certo. Observe também que esse droplet tem um IP, a gente vai utilizar esse IP aqui para fazer os acessos. Então vamos agora, pela primeira vez, acessar essa nossa VM aqui. Então eu vou acessar ela através do nosso terminal. Lembrando que eu estou com o Git aqui aberto. Para acessar ela, lembra que nós já criamos nossa chave pública e privada. Nós já colocamos nossa chave pública lá no nosso droplet. Maravilha. E agora, o que eu faço então? Basta não digitar SSH, o usuário, no caso eu vou utilizar o usuário root, arroba, e eu vou colocar o IP da minha VM, ou seja, o IP da minha máquina. O IP da minha máquina é esse aqui, ó. Se você tentar acessar ele via web, simplesmente não vai funcionar, pode até fazer um teste aqui, ó. Olha só, simplesmente não foi possível conectar, porque a gente não tem nada ali, ou seja, não preparei uma Apache, não preparei um NGX, não fiz nada nessa nossa VM. Por isso, esse endereço aqui, por enquanto, ainda está indisponível. Depois nós vamos trabalhar nesse sentido aqui. Ok. Então aqui agora eu venho aqui, ó, coloco SSH, root, arroba e o IP da minha máquina. E mando acessar.
Olha só quem está pedindo aqui aquela chave que a gente criou, aquele número. Lembra aquela senha que a gente colocou no momento que criou a nossa chave pública e privada? Tem um informe ele aqui. Pronto, como eu coloquei meus dados agora corretamente, olha só que eu já estou dentro da minha VM. Se eu rodar aqui o comando ls, por exemplo, ele não vai mostrar nada, porque simplesmente não tem nada, mas se você rodar um pwd, você pode ver que eu estou dentro do diretório root, que é o diretório do usuário root. Então aqui, a partir de agora, eu consigo fazer o que tiver que fazer na nossa máquina. Inclusive, na próxima aula, nós já vamos subir o nosso servidor, ou seja, nós vamos configurar a nossa máquina aqui para trabalhar com desenvolvimento web em PHP. Então, essa é a nossa responsabilidade para a próxima aula. Basicamente, nessa aula que a gente precisava fazer era isso, subir um novo droplet na DigitalOcean e conseguir acessar ele como nós fizemos aqui, de uma maneira muito simples, utilizando aqui no caso o terminal.